Boa tarde. Hoje é dia 25 de agosto de 2023. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henck, professor de matemática da Escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos do 9º ano do ensino fundamental dos anos finais, e os alunos que estão presentes hoje aqui são eles: a Júlia, a Ana Júlia, o Igor, a Vitória, a Evelyn, o Enzo e o Eric. Os demais alunos, por um motivo ou outro, estão faltando hoje, provavelmente por causa da chuva, né? A aula é gravada e postada no canal do youtube.com/Ricardo Henck, onde todos os alunos que faltaram devem assistir e colocar as atividades ou aprendizado em dia, principalmente para poder realizar a tarefa São Paulo. Nossa, que F feio. Tarefa São Paulo. E os que estão aqui também recebem a gravação da aula, para que na hora que estiver fazendo a tarefa São Paulo, quiser dar uma revisada, pode rever. Tá bom? Aula 18ª aula do terceiro bimestre, material da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Conteúdo: ponto médio de uma reta de segmento. O que é ponto médio? Meio. Já resolveu? Acertou tudo? É o meio. Média é o meio. Ah, professor, mas a média das minhas notas não é o meio. É como se fosse o meio, assim. Você soma tudo e divide pela quantidade, para você descobrir mais ou menos qual é a sua média, tá? Daí você não vai dividir por 2 para falar que é o meio. Mas como a informação é uma reta, você vai dividir ao meio mesmo, tá? Então lá, identificar as coordenadas do ponto médio de um segmento de reta. Determinar as coordenadas do ponto médio de um segmento de reta no plano cartesiano. A habilidade é o EF09MA16, determinar o ponto médio de um segmento de reta e a distância entre dois pontos quaisquer, dadas as coordenadas desse ponto no plano cartesiano. Ele vai dar só coordenada para a gente tem que saber achar o ponto médio. Sem o uso de fórmulas, para utilizar esse conhecimento para calcular. Por exemplo, medidas de perímetros e de áreas de figuras planas construídas no plano cartesiano. Então, quando tem lá uma figura no plano cartesiano, você precisa achar o que é o meio desse triângulo, dos pontos dele. Com as coordenadas dos vértices, você consegue achar o meio exato do x e do y, do meio exato. Se você não for fazer usando esse método, existe o método também do compasso. O compasso é legal. Você faz uma abertura mais que a metade e faz um arco assim, certo? Aí a mesma abertura do outro lado, você faz um arco assim. A hora que você ligar as pontas, você acha o meio. Onde que teve intersecção aqui, você acha o meio. Mas, professor, qual que é mais fácil? Esse que nós vamos aprender agora. Você não precisa ter compasso, você só precisa saber somar e saber dividir por 2. Vamos lá para vocês verem? Para começar, vocês lembram o que é um segmento de reta? Qual dos pontos na reta numérica representa o ponto médio do segmento AB? Segmento AB não é a reta inteira. Segmento é um pedaço da reta. Esse pedaço da reta é daqui até aqui. Onde que é o ponto médio? Como que você fez para descobrir o D? Isso, o ideal é isso mesmo. Se olha, ele está bem no centro. Mas, para eu ter certeza, eu posso fazer isso aqui, ó, quando eu não conseguir bater o olho, né? Você vem em conta, quantos que tem daqui até lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele tem quantas unidades entre o A e o B? 6. E o meio tem que ficar 1, 2, 3 para um lado e 1, 2, 3 para o outro. Então quem separa ao meio é o ponto D mesmo. Muito bem. Se for assim na prova, tá bom, né? Mostra o desenho e fala quem é o ponto médio.
Tá, nós achamos o ponto médio. Olha lá, um segmento de reta é uma parte de uma reta infinita. De uma reta, nossa senhora. Um segmento de reta é uma parte finita de uma reta, compreendida entre dois pontos distintos, chamados de extremidades. Extremidades são as pontas, um de cada lado. Então aqui é o final de um lado, aqui é o final do outro. O segmento de reta está entre esses dois pontos, tá bom? Esses pontos delimitam o segmento de reta, que é uma linha reta contínua, sem curvas e sem interrupções. Isso aqui não é um segmento de reta. Do A até o B. Não é, porque ele tem ele tem o quê? Uma falha aqui. Certo? Esse daqui também não é um segmento de reta. Porque ele tem ele não é uma reta contínua. E com curva também não vai poder ser. Certo? Foco no conteúdo. O ponto médio de um segmento de reta é o ponto que divide o segmento em duas partes com a mesma medida. Então nós fizemos, ficou 3 para cá e 3 para lá. Então o segmento de reta realmente é o ponto D. Atividade 1. Eu vou fazer a primeira e vocês vão fazer as outras. Olha lá. Atividade 1. Escreva as coordenadas dos pontos das extremidades de cada segmento da reta e do ponto médio. Em seguida, conversem com o colega ao lado e verifiquem se observaram alguma relação entre as coordenadas de cada segmento e a coordenada do ponto médio. Eu vou fazer a primeira reta aqui, ó. Qual é as coordenadas desse ponto A? Vocês lembram o que é coordenadas? Menos 1, que é o X. Aqui, ó, o passarinho faz cocôzinho. Depois ele fica com nojinho e gospe no Y. Quantos que é o Y? 2. Muito bom. Ponto B. Quais as coordenadas do ponto B? Quantos? 4 e 2. 4. Primeiro é o X, depois o Y. E o ponto médio? Vamos pôr, eu acho que é M. Médio do segmento AB. 1,5, ponto e vírgula, e 2. E aí eu venho fazer aqui assim, ó. Ponto A, menos 1 e 2. Certo? Ponto B. Cadê? 4 e 2. Ponto. Não lembro se eles colocam só M. Ponto médio do segmento AB. 1,5, ponto e vírgula, 2. Olha por que eu gosto de separar por ponto e vírgula. Se eu sou acostumado a separar por vírgula, olha que confusão. 1,5,2. Né? Por isso que eu gosto de colocar o ponto e vírgula para separar. Nossa Senhora. Certo? Vou apertar pause e vocês fazem do C, D e do E, F. 4 minutinhos é muito ou é pouco? Então lá, quem achou a coordenada do ponto C? Ponto C é 1 e... É 1 e 2? 1 e... 3. Aí, ó. Ah, você achou ponto médio. Se confundiu com o ponto médio, não. 1 e 3. Ah, agora que você entendeu. O ponto D. Qual é o ponto D? O ponto D, 3 e 5. O ponto médio do segmento CD. 2 e 4. O Igor pegou bem essa manhã aqui. Agora vamos para o segmento
E, F. O ponto do E. Menos 2. Menos 2 e 1. Menos 2 e 1. O ponto F. Pô, sorteio é 4. Não. Menos 3. Ah, não. Não. 4 e menos 3. 4 Menos 3. e menos 3. Agora, o ponto médio do EF. 1 e menos 1. E aí, vem uma dúvida agora. Eles falam assim: vocês observaram alguma coisa? Não? Então vou mostrar para você, ó. Tá vendo? Isso aqui é x, isso aqui é y. Isso aqui é x, isso aqui é y. Menos 1 com mais 4. Menos 2,5. Não. Menos 1 com mais 4. Menos 3. 3. 3. Prevalece o sinal do maior. Ó. Mais 4 menos 1. Vai dar 3 positivo. Divide por 2. 3 dividido por 2. Ó. Soma os y. 2 mais 2. 4. Divide por 2. 2. Ó. Viu? Ponto médio. Soma os 2x, divide por 2. Soma os 2y e divide por... Ah, mas pode ser cagada, né? Vamos ver se foi cagada. Ponto médio do CD. 1 mais 3. 4. Divide por 2. Ó. 3 mais 5. 8. Divide por 2. Ó. Estraguei tudo lá. É o que tá escrito? 2 e 4. Vamos ver agora aqui. Esses aqui confundem. Menos 2 mais 4. Menos 2. Não, 2. 2. 2. Menos 2 mais 4. Mais com menos, você faz uma conta de menos. Maior em cima, menor embaixo. Prevalece o sinal do número maior. Então, mais 2. Então, menos 2 com mais 4 dá 2. Divide por 2. Ó. Por que eu estou dividindo por 2? Ponto médio. Divido em duas partes iguais. Por isso que eu divido por 2. Ó o y. 1 menos 3. 2. Não. 1 menos 3. Mais com menos dá uma conta de menos. 3 menos 1, 2. Prevalece o sinal do número maior. Menos 2. Menos 2 dividido por 2? Menos 4. Ó, não. Não, Menos 2 dividido por 2 dá menos 1. Ó. Resumindo. Soma-se o x1 e o x2 e divide por 2. E a ordenada? Soma-se o y1 e o y2 e divide por 2. Repararam isso então? Continuando. Foco no conteúdo. As coordenadas do ponto médio é um segmento de reta que são determinadas calculando a média das coordenadas dos pontos extremos do segmento. Ou seja, aquilo que expliquei. Somou menos 1 com 4, deu 5. Dividiu por 2, deu 1, meia. Não, deu 3, desculpe. Menos 1 com mais 4 deu 3. Dividiu por 2, deu 1,5. Então isso aqui está explicando o que eu expliquei ali à frente, atrás, né? Se soma x com o x e divide por 2. Você descobre o ponto médio, o x do ponto médio. Soma o y com o outro y e divide por 2. Se descobre a parte do y do ponto médio. Na prática, escreva as coordenadas das extremidades de cada segmento e calculem a coordenada do ponto médio de cada um. Então vamos lá. G. Qual é a coordenada do G? 1 e 3. A coordenada do H? 6 e 3. Ponto médio do GH? 3,5 por quê? Porque se fez 1 mais 6, dividiu por 2. Somou 1 com mais 6, dividiu por 2. 1 com mais 6, 7. 7 dividido por 2, de cabeça, Igor. Muito bom. Então, 3,5 ponto e vírgula. E agora? O Y. Como que eu vou achar o Y? 3 mais 3.
3 mais 3 dividido por 2. 6 dividido por 2. 3. Vamos ver se é verdade? Ponto médio. 3,5 com 3. É aqui o ponto médio? É. Muito bem. Agora vamos achar mais um. Agora vamos para o segmento IL. Segmento I. Qual é a coordenada? 1 e menos 2. Segmento J. Qual é a coordenada? 6 e o 2. Ponto médio do IJ. 3,5. 3,5 porque 1 mais 6 dá 7. Dividido por 2, 3,5. E agora? Menos 2 com mais 2. Menos 2 mais 2 dividido por 2. 4. Vamos lá. Mais com menos faz uma conta de menos. 2 menos 2, 0. 0 dividido por 2? Hã? Não, erro é quando divide por 0. Se não tem nenhuma bala, vai dividir entre eu e você. Quantos cada um vai ganhar? 0. Nenhuma, 0. Então, 0. Será que é mesmo? Ponto médio. O x vale 3,5, certinho. E o y vale 0. É, já subiu a resposta, mas... Aqui, ó. O x vale 3,5 e o y tá 0. Não subiu nem desceu. Isso mesmo. Tá bom? Olha lá, tem as coordenadas, todos os cálculos aqui. Desculpe correr aqui, senão vai bater o sinal e a gente não vai terminar. A aula tá boa hoje, isso aí. Tá, hoje tá gostoso. Ponto KL também, olha lá. Menos 3 e menos 2. Cadê o KL, louco? Nossa, eu não vi que tinha o ponto KL. Aqui, ó, o K e o L. Menos 3, menos 3. Vai ser o quê? 7 com menos 3 dá 10. Dividido por 2 dá... Não. É mais, né? Desculpe. 7 mais menos 3. Mais com menos, menos. 7 menos 3, 4. 4 dividido por 2, 2. E agora, o Y vai ser menos 3 com mais menos 3. Vai dar 0. Dividido por 2, dá 0. Não, tá errado. Menos 3. Ah, não, eu achei o Y. O Y é 2, perdão. O X é menos 3 mais menos 3. Mais com menos dá menos. Menos 3, menos 3. Menos com menos dá mais. É que aqui, ó, menos 3 mais menos 3. Aí tem o jogo de sinal aqui. Mais com menos dá menos. Menos 3 com menos 3, eu faço o jogo de sinal de novo. Vou fazer uma conta de mais. 3 mais 3, 6. Prevalece o sinal do maior, que é menos. Menos 6 dividido por 2 dá menos 3. Agora sim, desculpe. Agora vem a... Tomara que não tenha atividade 3. Vai não aplicando. Senão não vamos perder um pedacinho. Ah, aplicando. Utilizando um software de geometria ou uma folha de papel quadriculado, construa num plano cartesiano os segmentos de reta de acordo com os pontos indicados a seguir e determine as coordenadas de um ponto médio de cada um. Então vamos primeiro achar o ponto médio de cada um, certo? Ponto médio, rapidinho, segmento AB, segmento CD, segmento EF. Então vamos lá, qual seria a soma de 3 mais 6? 9 dividido por 2? 4,5. A soma de 3 mais 7? Dividido por 2? 5. CD, a soma de menos 2 com mais 6? 4 dividido por 2? 2. A soma de 1 mais 1? Dividido por 2? 1. A soma de 1 mais 4? Dividido por 2? 2,5. A soma de menos 3 com mais 0? Menos 3. Dividido por 2? Menos 1,5. Achamos os pontos médios, certo? Agora eu vou abrir um programa chamado GeoEnzo. Não, GeoGebra, não é o C agora, Enzo.
GeoGebra. Excluiu. E aí eu vou colocar as os pontos aqui, ó. A é 3 menos 3, né? A 3,3. Fechou? Vou apertar pausa na gravação, depois do recreio a gente continua, tá bom? Continuando então, eu já construí aqui os segmentos, certo? Agora nós vamos achar o ponto médio para ver se é isso mesmo. Essa ferramenta se chama GeoGebra, é um online, geogebra.org. Se eu não me engano dá para acessar pelo celular também. Ó, ponto médio ou centro. Vou achar o ponto médio do A. Clica no A, clica no B, ele dá o ponto médio aqui, ó. Qual é a coordenada do ponto médio? Vamos ver aqui. 5 e 4. Nós tínhamos achado que era 5 e 4. 4. Era 5 e 4? Ou era 4? Não sei. Vamos ver lá. 5, acho, não sei. 4,5 e 5, ó. X 4,5, Y 5. Certinho. Olha aqui a coordenada aqui. Estão vendo aqui no cantinho? 4,5 e 5. Ponto médio do C até o D. Achou aqui, ó. Qual é as medidas do ponto médio? 2 e 1. O que nós tínhamos encontrados? 2 e 1 mesmo, né? 2 e 1, tá certo. Último agora. Ponto médio do E até o F. Deu aqui o ponto médio. Qual foi o tamanho dele? Cadê? O H minúsculo. 2,5 e menos 1,5, ó. Certinho. Viu? GeoGebra provou que nós não erramos. Certo? Alguma dúvida? Não? Continuando então. Olha lá, aqui também, né? 4,5 e 5, 2 e 1, 2,5 e menos 1,5. Tranquilo? O que aprendemos hoje? Relembramos o conceito de segmento de reta. Vimos o que é o ponto médio do segmento de reta. Identificamos as coordenadas do ponto médio de um segmento de reta. Determine as coordenadas de um ponto médio. Determinamos, né? Determinamos as coordenadas de um ponto médio de um segmento de reta no plano cartesiano. Já está disponível para vocês mais uma atividade no Tarefa São Paulo relacionada a essa aula. Você pode acessar pelo site ou pelo aplicativo. Esse material foi criado pela equipe do Centro de Mídias do Estado de São Paulo e eles utilizaram essas seguintes referências para criar esse material. E nós utilizamos o geogebra.org. Terminamos mais um material digital da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Para quem assistiu pelo YouTube, muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. A próxima agora, né?